Quer dizer, então, não é que o Brasil não deva se preocupar com os países da região. O que a gente está recebendo de volta? Como? O que a gente está recebendo? O problema é esse. Eu agora, tendo saído da vida pública, entrado no setor privado, eu vejo muito o custo-benefício. Eu me pergunto qual é o custo-benefício disso. Quando o Brasil precisa do apoio desses países para assuntos de seu interesse, o interesse do Brasil, não tem vindo. Nós vimos a situação da Argentina na OMC, deixando o Brasil sozinho. Na negociação do acordo com a União Europeia, deixando o Brasil sozinho. Nós vimos exemplos da Venezuela, do Equador, da Bolívia, no gás, em relação ao Brasil. Quer dizer, quando a gente precisa de uma contrapartida do gesto que a gente está fazendo, a gente não está recebendo. Acrescentar um episódio menor, mas também relevante. Nós não tivemos o voto do Paraguai na eleição para a presidência do BID, quando o candidato brasileiro, o secretário João Sayad, foi derrotado pelo candidato da Colômbia, apoiado pelos Estados Unidos. Você compartilha a opinião do Rubens de que não estamos tendo nenhuma contrapartida pela generosidade demonstrada? Me parece que sim. Eu acho que esse é o argumento. Você pode defender o princípio, né, mas eu acho que o Brasil não tem sabido fazer valer as contrapartidas, né, e deixar essas contrapartidas de maneira muito clara. Isto nas questões de natureza econômica e também nas questões que dizem respeito a certos valores que a sociedade brasileira professa, né? O caso da democracia. Então, toda a relação com o Chaves tem sido de uma subserviência conceitual, para usar um palavrão aqui, né? Quantas vezes nós vimos o presidente da República emprestar o seu inegável prestígio internacional de democrata, que é, para justificar o injustificável da parte do presidente Chaves. Nós vamos chegar logo mais na Venezuela. Eu queria voltar a um ponto que foi mencionado pelo Rubens inicialmente, o Sérgio falou dele também, e você na sua intervenção até agora, Guilhom, deixou claro isso que o Rubens chamou, eu acho a definição muito boa, quer dizer, a gente tem uma postura em relação a problemas internacionais, no caso na América do Sul, calcada numa visão ideológica do que deveria ser a nossa atuação. Que visão é essa? Essa é uma visão, você pode dizer o quê? Neobolchevista, você pode dizer... Neobolchevista? Tá bom, então a gente vai ter que falar do Stalin. Ou pode dizer que ela é nacionalista, etc. Agora, existe uma visão... Bem que os bolchevistas não deram conversa para ninguém em volta da Rússia. Puseram a mão e seguraram e acabou. Por isso que é o neo. É tentar aplicar numa situação diferente conceitos mal digeridos, né? Existem vários conteúdos nessa visão ideológica. Uma delas é de que existe uma espécie de justiça nas relações internacionais que faz com que a visão dos mais fracos deva, em algum momento, prevalecer. Não porque ela seja mais correta, porque haja mais recursos, porque ela seja mais objetiva, mas sim porque é mais fraco. Essa é um pouco essa ideia, né? E há também, convergindo com isso, uma outra ideia... Ou seja, o mais fraco tem direitos por ser mais fraco. Por ser mais fraco. E por ser mais fraco, ele tem méritos por essa... a ideia, por exemplo, de que o Brasil tem que se unir tem que criar uma aliança do Sul contra o Norte, vem do fato que o Norte é rico, poderoso, e o Sul seria fraco, né, e pobre. E por isso mesmo, o Brasil, juntando essas forças, teria condições de mudar o padrão das relações internacionais. O Samuel Pinheiro Guimarães, que é nosso vice-ministro, disse isso em vários lugares, em várias ocasiões de público, de que o Brasil tem condições de impor a ordem internacional e não de ser um seguidor da ordem internacional. Por quê? Porque ele compartilha Mas essa a ideia visão que a da gente tem fraqueza. depois da crise é que isso embaralhou completamente esse pensamento. Não só isso, não só embaralhou porque, digamos, a necessidade... Ver a China reunida com os Estados Unidos na semana que passou, exatamente. E os dois países falando que eles vão moldar o século XXI. Exatamente. Mas o Brasil acha que ele pode se juntar com a China para moldar o século XXI no lugar dos Estados Unidos. Quer dizer, existe uma falta de compreensão de como é o mundo, quais são as forças que estão em jogo, supõe etc. que temos uma capacidade de atração da China para o nosso campo que claramente é uma ilusão, né? Acho que os telespectadores se lembram quando 2 anos atrás nós fizemos uma concessão de considerar a China uma economia de mercado.
tem uma série de implicações do ponto de vista do uso das regras internacionais de comércio. Imaginávamos o quê? A gratidão, de novo, da China, em vista do nosso objetivo de ter assento no Conselho de Segurança Nacional. Obtivemos? Obtivemos ou não obtivemos? Claramente não obtivemos. No caso da mudança climática, nós temos um alinhamento com a China, dentro da mesma visão aqui apresentada pelo Guilhom, que é uma visão, é uma posição que é equivocada do ponto de vista do interesse nacional. A China tem um problema de cumprir metas. Como a Índia também. Como a Índia também. Nós não. Nós não. É a favor, claramente, do nosso desenvolvimento reduzir e assumir metas internacionalmente comprovadas. Eu queria só completar essa... Quem fala primeiro, você, Rubens, ou você, Guilhom? Em relação a... Queria comentar um pouco. Em relação aqui à América Latina, eu acho que há duas observações gerais que se impõem. Primeiro, eu acho que o Brasil, à medida que está crescendo, que está se projetando internacionalmente, não está sabendo lidar com seus vizinhos. Não está sabendo lidar com seus vizinhos por influência ideológica. A visão, no meu juízo, que o governo tem, visão do mundo, é de classe. O PT, que tomou conta da política externa, sobretudo através do canal paralelo da assessoria internacional da Presidente da República, que tem uma influência muito forte na política externa e é um representante do PT, eles têm a visão de antagonismo do pobre e rico, que moldou a atuação do PT. Eles transpuseram isso agora para a política externa. E isso cria um problema, porque distorce justamente os interesses nossos, porque há uma visão política para todos os assuntos, inclusive os assuntos comerciais, como é o caso da Argentina, agora o caso da energia do Paraguai. Então, esse ponto, eu acho que muita gente não leva em consideração ainda, porque a gente não está estudando como é que o Brasil está se colocando no mundo a partir dessa grande projeção. O Brasil hoje no mundo é diferente de 10, 20, 30 anos atrás. A gente tem outros interesses mais diversificados. A voz do Brasil no mundo, no comércio, no meio ambiente, na mudança do clima, é ouvida e os interesses nossos não são os mesmos da região. Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário, que o Brasil, por causa disso, dessa projeção externa, ele está tornando a América Latina, Mercosul, pequenos dentro da sua expansão política e econômica. E nós não estamos sabendo lidar com isso, na minha opinião. Guilherme. Então, eu acho que eu concordo inteiramente. Eu acho que isso, essa junção do partidário com as relações internacionais, ela tem sido extremamente danosa para os nossos interesses. Porque isso é projetado nas relações internacionais. E essa projeção dessa visão classista, que ele apontou muito bem, ela também leva a essa projeção que o PT tem em relação à questão do povo brasileiro, a questão do eleitorado brasileiro. Qual é essa questão? O pobre não sabe votar, o pobre é ignorante e se vende facilmente. Essa é a visão. Cada vez que, enquanto o PT foi perdendo as eleições, ele tinha essa visão e dizia isso publicamente. A fraude, existe uma fraude, existe uma compra de votos, etc, etc. E eles estão transferindo isso também para as relações internacionais. Quer dizer, os países pobres não sabem do seu interesse, os países pobres são venais, se compram por pouco. Então, daí essa ideia de que o Brasil vai, que nem Papai Noel na África, distribuindo benesses, e a mesma coisa. Só que existem duas coisas. Uma que é apenas digamos, um equívoco de achar que todas essas benesses vão ser pagas com submissão aos interesses do Brasil. Não tem sido até agora, em nenhum momento. Em qualquer dos objetivos do Brasil, o Brasil sempre perdeu. E a outra coisa é que, com isso, o Brasil tem também, o que é mais grave, interferido nos interesses internos e nos conflitos internos dos outros países, também sob a mesma posição, de que o povo desses países não sabe o que é melhor para eles. Foi o caso claro nas eleições da Bolívia, por exemplo. Da Bolívia, quer dizer, da Bolívia, o Brasil, o governo brasileiro ajudou o Evo Morales a derrubar 2 governos e depois se candidatar e a vencer as eleições.